A gente finalizou uma live aqui, o tempo tava estourando e a gente decidiu finalizar e voltar aqui com uma nova live pra gente dar continuidade nesse bate-papo aqui com um grande lama. Vai, Noia, vamos embora. Show de bola, vamos embora, vamos tocar o barco pra frente. Bom, Lama, mas a gente finalizou aquele primeiro bloco lá falando sobre o respeito, sobre esse casamento, quando você encontra um parceiro, porque o nosso trabalho é muito disso, né? De você encontrar pessoas que você tem afinidade, algumas que às vezes você não tem, e você querer trabalhar com aquela pessoa. Eu tenho certeza que se você for fazer um trabalho que seja seu ou de qualquer outra pessoa, você vai reunir muito desses que estão aqui, que gostam de você, que gostam de estar junto com você, você se sente bem, se tem diálogo, tem também um debate contraditório que é importante para o crescimento, mas são pessoas que querem estar com você. Então, dentro do meio artístico é muito isso. Agora, eu queria fazer uma provocação para você. O que um diretor espera de um ator? Verdade, meu filho. Entrega. Tem que ser um ser de entrega. O ator, ele já tem. Ele por si só é uma pessoa que tem que ir. Porque a coragem dessa pessoa, imagina, Bruno, você chegar e abrir seu coração e tirar o seu corpo e se mostrar diante de uma câmera. Por trás dessa câmera tem 60 técnicos te olhando, e você sabe que aquilo vai para um veículo. Meu Deus! Vai, meus amores, cresçam, tenham a vontade de fazer brilhar esse lado da interpretação, esse amor que você tem de interpretar, porque a arte de atuar, gente, a arte de atuar é de um prazer. Me lembro eu do palco lá de Ilhéus, Nossa Senhora, fazendo teatro sem nenhuma condição, mas quando você chegava, que abria a cortina, tinha dois gatos pingados lá na plateia, e você fazia aquele mesma arte, como se aquela plateia tivesse cheia, lotada. É muito amor, cara. Então se jogue, cresça, não tenha vergonha. O que o diretor quer é que você entregue material para ele. Se ele não gostar, opa, ele vai virar para você e vai dizer: eu não quero isso. Vem com a sua vontade, voltando a dizer: não queira ser famoso. Não procure a câmera. Não deixe que a câmera vai. Gente, carisma, olhar, ela é uma coisa inexplicável, porque o Valtinho, quando está com a câmera, ele vira para a gente e ele conduz, é um olho que ele tem em enxergar um personagem que você não pode enxergar, que você está tão louco que isso vai se embora. O diretor quer é que você entregue para ele. Se entrega, meu irmão, sangue no olho. Não brinca de interpretar, não, porque a gente sabe quando você está enganando a gente. A coisa que a gente mais aprende a fazer é isso. O que é que a gente faz, Bruno? É a arte de iludir, a arte de transformar. Então a gente conhece quando é verdade, a gente conhece quando você está de coração, e a gente também sabe quando você está de brincadeira e você está na técnica. Então se joga, Bruno, se joga, meus atores. Minha equipe técnica, venha retada. Quando o Paulão grita: ô silêncio, 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 gente, ô vamos. É isso, é esse tesão que a gente precisa. É essa vontade. Quando eu digo atenção, pessoal, o atenção, Bruno, é exatamente esse momento que eu fiz aqui. Concentra. Vamos embora e a gente vai se dar bem. Quando eu falo atenção, o Weber pega o fone de ouvido que faz o nosso som muito bem, fica bacana, e ele para. Quando eu digo atenção, o Alexandre Gonçalves, o Mutum, entra e fica tenso e fala: olha, que está marcando a minha figuração lá naquele cantinho, joga duro. Juninho, quando eu digo atenção, ele prepara o carro de cena que vem lá de fora. O iluminador sabe a hora que ele tem que iluminar. Então, é um processo mágico. Então, se deem, gente. O diretor quer isso. Ele olha para a cara de cada um daquela equipe. Às vezes ele não consegue falar com todos, ele tem o assistente de direção para isso, mas ele quer exatamente essa entrega. Você já me conhece, já foi no meu set, você sabe como uma coisa funciona, não é? Não me dê set pequeno não, que eu não gosto. Rodolfinho! Agora, Lama, eu queria entrar com você aqui. Como é? Peraí, Bruno, como é? Eu vou repetir, talvez você entenda. Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, eu vou voltar aqui e vou pegar a pergunta dela novamente. Como não entrar no discurso quando se está em uma cena barra improviso?
entendeu? Como não entrar? Como não entrar no discurso quando se está em uma cena barra improviso. Eu não entendi a pergunta dela. Você entendeu? Se ela puder refazer, ok. Agora, que eu acho que assim, quando o improviso está acontecendo, eu acho que ele faz exatamente ao contrário. Ele te dá margens para que você entre e você proponha, em cima do que está sendo dito, um improviso. E aí você vai enriquecendo isso. Ô Lama, você falando sobre o improviso. Eu vi uma entrevista da Alice Braga, quando fez Cidade de Deus com vocês, que ela mencionou que a Fátima Toledo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o método da Fátima Toledo. Ela mencionou, a Alice Braga, que a Fátima Toledo não deixava ela, todo mundo do elenco não deixava pegar no texto e não deixava decorar o texto. Era improvisação. E hoje se fala muito se fala muito dessa questão de não existir aquilo que você, exemplo, aquilo que eu, Bruno, enquanto ator, consigo fazer em relação àquele trabalho. Ou seja, não existe mais personagem. Existe o seu olhar sobre aquela cena. E aí a Alice Braga falou isso, que a Fátima Toledo não deixava eles fazer esse movimento de decorar só depois que eles foram ter o acesso ao texto. E pelo que o Fernando Meirelles falou, era muito improviso, era muita ralação, exaustão, e ali depois eles foram com o texto. E aí coincidiu com uma coisa que o Luiz falou para mim depois numa live que eu fiz com o Luiz Carlos Vasconcelos também, que ele fez Marighella, agora com Wagner Moura, e ele também comentou sobre isso, que ela não deixava eles pegarem o texto de antemão e sim trabalhava ali exaustivamente o improviso. E que muitos dos improvisos que o Luiz fez ficou nesse filme do Marighella e que Wagner Moura gostou e que ela também gostou. Como é que é essa questão aí para você de trabalhar com a Fátima Toledo sobre essa perspectiva aí do improviso? Vamos falar do processo. Quero dar um beijo para a Adri e parece que alguém que fez a pergunta refez aí. Veja depois para a gente conseguir responder essa que fez. Vamos lá, Bruninho. Muitos questionamentos contra o método Fátima Toledo de Cidade de Deus. Polêmicas à parte, acho que todos já falaram dela, do método dela, enfim. O que é que acontece? O processo do Cidade de Deus, ele é um processo muito anterior a Fátima Toledo. Ele é um processo enquanto Luciano Vidigal, Luciana Bezerra, Mara, Marcelo Pires, Lamartine, nós 5, nos reunimos através da Cátia Lund para descobrir o grande elenco do Cidade de Deus. Que era o quê? Você tem vontade de fazer arte? Vem fazer um teste com a gente. Beijo, Dri. Grande Vitinho. Aí ele vinha. O cara vinha de lá, a criança vinha de lá com o pai e com a mãe. E incrível que a gente está falando isso. Quando a gente saiu, tinha uma foto do Douglas Silva no meu Instagram. Uma loucura, porque o Douglas vem daí dessa história. O que é que esses meninos tinham, Bruno? Eles tinham uma coisa chamada verdade. Eles vinham de uma comunidade, de uma escola, de um lugar onde ele tinha uma verdade, onde ele tinha um sotaque que nem eu, onde ele tinha um sotaque que nem seu, mas ele tinha uma verdade nessa história. E aí, esta verdade, quando a gente fez o teste, porque foram 2.000 inscrições, fizemos uma pré-seleção com o trabalho do Guti Fraga, lá do Nós do Morro, e da Fátima Toledo. Resumindo, tivemos 180 pessoas. Fizemos um trabalho com esses 180 meninos que nunca tinham feito, com exceção do pessoal do Nós do Morro, que nunca tinham feito absolutamente nada, que foi o curta-metragem Palace 2, que está na internet, vejam, que é um grande trabalho. Beleza. Muito lindo o trabalho mesmo. Aí, vamos preparar o Cidade de Deus, vamos. O que é que a gente tinha? Pelo amor de Deus, Renanzinho, tamo junto. A gente tinha o seguinte: qual é a minha verdade? A minha verdade é uma verdade X. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o Manel Galinha. Beleza, se eu pegasse o roteiro para dar para esse menino não sabe ler roteiro ainda. Ele não tinha essa preparação, Bruno. Então o que é que a gente fazia? A cena era... Mané Galinha, que quem fez foi o seu Jorge, não é isso? Isso, seu Jorge. A cena era
Mané Galinha passeando com a namorada, que era a Cíntia Rosa, passa pelo bando de Zé Pequeno e ele empurra ela, ele pede desculpa e vai embora. Existe um texto nisso, existe uma cena nisso, está escrito. Só que eles não pegavam essa cena para estudar. A Fátima e o Guti, eles sabiam, a Fátima junto com o Cris, eles sabiam da cena. Então, era exercícios para que tirar de você o lado Manel Galinha, o lado Zé Pequeno, o lado namorada, o lado Douglas Silva, o lado de cada um. Ah, mas eles não pegavam no roteiro. Não. Mas eles fizeram exatamente o que estava escrito no roteiro. Eu tenho um estagiário chamado Rafael, que é de comunidade, que graças a Deus está lá com a gente. Espero que ele cresça, que ele aprenda, que ele lute, que ele... enfim. E ele virou para mim e falou assim, mas como era o improviso? Eu peguei uma cena que ele me mostrou e fotografei do meu roteiro, que eu tenho tudo de Cidade de Deus ainda até hoje, e mostrei para ele. Ele falou, meu Deus, é igual. É igual, mas é diferente. Por quê? Porque é da maneira que eles falam, é da verdade que eles têm. Então quando o Douglas Silva, que faz o Zé Pequeno, vira pro Renato e fala assim, nunca mais você bate na minha cara, isso está escrito assim, olha, não gostei do que você fez, não faça isso mais não. E aí vem o Douglas, com todo o universo que ele já viveu, com tudo que ele já sofreu numa comunidade, que ele já acordou com porrada dentro de casa, que morava num lugar muito barra pesada, vem com essa verdade, e na hora que o Renato bate na cara dele, ele vira bicho, porque ele já viveu isso. Essa é a verdade, e ele faz exatamente, Rafael acabou de entrar aí agora, e ele faz exatamente o que está escrito no roteiro. E isso eu mostrei para o Rafa, e aí ele entendeu que o processo que a gente fez foi de te dar o material para você trazer a história para cá. Bibi, grande produtora musical e atriz, cantora, beijo. Bruno, o Cidade de Deus, ele ensina uma coisa chamada verdade. Cuidado com o outro, aprenda com o seu outro, respeite o seu outro e se joga. Esses meninos se jogaram, eles acreditaram, eles foram com todo amor em cima de um projeto maravilhoso. Muitos continuaram, outros não continuaram. Uns foram para o caminho da arte, outros foram para outros caminhos que não interessam, outros tiveram 50 mil oportunidades e não conseguiu agarrar. É triste, muito, mas é alegre também porque a gente tem um Thiago Martins, uma Roberta Rodrigues, um Jonathan Hagensen, a gente tem um Luciano Vidigal, uma Luciana Bezerra, uma Cíntia Rosa. Meu Deus, a gente tem um universo maravilhoso, maravilhoso. A verdade. O Marcelo está falando de Bacurau. O Bacurau chega, uma equipe chega num lugarejo e pega as pessoas desse lugar e traz para o universo que a gente quer fazer, no nosso circo, e eles se entregam com esse amor, com esse respeito. Isso é que vale, esse cuidado quando o Paulão, que é o nosso platô, chega e cuida e fala, opa, vamos parar agora, porque se não parar agora, o cara que está com fome não vai render. É uma conjunção, é uma união de vontades que, pelo amor de Deus. Então, meu irmãozinho, digo e repito, se joguem. Alguns pegam a oportunidade e vai-se embora. Grande aqui em Garragá, vamos embora trabalhar. Pega essa oportunidade e vai-se embora. Outros não conseguem tanto. Temos exemplos muito, muito doloridos da Cidade de Deus. Sim, exatamente. Hoje, inclusive, Lama, eu comentei com você mais cedo que eu tinha ligado para o Leandro Firmino, o que fez o Zé Pequeno, que ficou uma coisa assim... Ficou visível na mente de todo o Brasil. Aí, sobre esse projeto também, conversei com ele, que eu ia estar com você para a gente conversar. Ele mandou um super abraço, mandou super energias para você, que foi um projeto incrível, cara, foi um negócio incrível. E a gente fala do ator enquanto ele tem uma oportunidade e o que ele faz com essa oportunidade. Igual, eu fazer um paralelo aqui, quando você teve uma oportunidade lá no início da sua carreira como ator, você não entendeu muito o que aquilo ali poderia te trazer. Eu acredito que foi a mesma coisa com esses meninos. Muitos deles não tinham uma estrutura, não souberam caminhar no meio daquilo que se abriu para eles, e alguns se afundaram, outros
continuaram, desenvolveram e estão aí com um trabalho lindo, lindo, lindo. O que que você está achando? Depois eu vou voltar na pergunta da menina lá. O que que você está achando dessa formação atual do ator brasileiro, sobretudo do ator brasileiro? O que que você está achando dessas escolas, da formação? Como é que está sendo esse processo de formação de um ator hoje? Ah, Bruninho, Ana Vestinha, a nossa caracterizadora maravilhosa do Cidade de Deus, está aí vendo a gente, criou aqueles personagens lindamente, lindamente, com todos aqueles cabelos. Nossa Senhora, Ana, um beijo, obrigado por estar sempre junto com a gente. É assim, você para pensar e você se preocupa, mais uma vez, com o que é que eu quero fazer indo para uma escola de ator. É aquele assunto meu que eu volto sempre para bater na tecla. Gente, eu venho de um teatro onde tinham 2 pessoas na plateia, eu venho do teatro onde eu passava necessidade de fome também, sim. Eu venho de um teatro onde a gente ia distribuir panfleto numa praia de Ilhéus para que os pais levassem as crianças para a gente poder ter um borderô, para poder pagar o figurino. Eu venho do teatro onde a gente ia para Salvador fazer desfiles pelo meio da rua para chamar atenção e éramos os loucos. Mas o amor por isso é muito grande. Então as escolas de teatro, as escolas de ator, elas não podem pensar em te formar para você ser um ator da novela das 8, da novela das 9, de uma série. Ela não pode formar você para isso. Ela tem que te formar ator. Aonde você vai seguir, meu irmão? Meu Deus, aí é só Deus. Mas não pensem em aparecer naquela zorra daquela televisão que está ali desligada agora, porque a gente está aqui, para que ser conhecido, para ganhar dinheiro, para poder... Cara, não! Não, ame o que você faz. Quando você faz com tesão, quando você faz com vontade, quando você... Gente, a arte, ela não é só de aparência, ela não é só de ator. A arte, ela tem milhões de técnicos que trabalham lá e gera 1000 empregos, que faz um Brasil e o mundo inteiro segurar uma onda de uma pandemia que agora a gente está sofrendo porque a gente não tem trabalho. Por quê? Porque parou todo mundo e as pessoas não respeitam. A arte de ser ator, ela é particular, mas a arte de ser artista, ela é gigante. Você tem a figurinista, a caracterizadora, o camareiro, o platô, o som, a elétrica, o fotógrafo, os câmeras, que são uma loucura, as continuistas, Luana, um beijo grande, as produtoras de artes, Priscila, Nossa Senhora. Gente, é assim, o B tá falando Paulão, o Paulão tá aí grudado, o Paulão é um cara que é uma referência do lado platô. As pessoas não sabem o que é platô, é o braço direito do assistente de direção e que cuida de um set inteiro. O que assistente de direção é? Um louco que faz gerir um projeto. Meus amores, a arte de ser artista, ela é muito maior do que ser ator. Escolas de teatro, escolas de atores, pelo amor de Deus, ensine o seu ator a amar a arte de ser artista. Ô, Lama, Anne, isso aí foi muito importante que você falou, cara, porque às vezes você vê cada coisa sendo dita, sendo proposta, sendo debatida que não tem nada a ver com o que realmente a gente acredita. E aí, por exemplo, aqui, a, a moça que fez, a Isa, na verdade, que fez a pergunta, eu vou achar aqui novamente para você aqui, ó. Como se envolver mais com a outra pessoa que está em cena e não ficar falando sem parar e sem dar uma abertura para aquela pessoa. Eu acredito que ela quis dizer o seguinte: como que eu vou me conectar mais com essa pessoa no trabalho, no sentido de personagens, contracenar, e menos papo, menos coisas que vão roubar a sua atenção. Eu acredito que foi isso que ela quis dizer, num set de gravação, ou, enfim, numa coxia de teatro. Você conhece uma peça muito pela coxia, o que está sendo feito na coxia, você sabe disso, é do teatro. Você conhece muito de uma peça aquilo que está acontecendo na coxia, aquilo que está acontecendo no set. Eu acredito que o que ela disse ali foi muito daquilo que a gente viveu. Eu já vivi algumas coisas, você é muito mais do que eu. Tenho o meu respeito aqui por você e todos esses que estão aqui nos ouvindo.
Mas eu acredito que é muito da seriedade, do comprometimento que você tem em cena. Você respeitar. Eu tive, por exemplo, agora, Lama, num set de gravação com a Fernanda Montenegro lá no Rio Grande do Sul, fazendo essa novela Dona do Pedaço. E aquela mulher com 90 e tantos anos, o respeito que ela tem por todo mundo, o respeito que ela tem pela arte que ela faz, aquilo que ela leva como verdade dela, inabalável, indiscutível, inegociável. É por isso que Fernanda Montenegro é quem é Fernanda Montenegro, porque ela respeita todo mundo e ela sabe a hora de falar a verdade, ela sabe a hora de dizer e ser séria. Eu acredito que falta muito isso, e a pergunta da Isa é justamente, acredito eu, e depois você fala o que você entendeu sobre isso, é muito disso, de você saber a hora de você descontrair, saber a hora de falar a verdade, saber a hora de se posicionar e de fazer o teu trabalho, aquilo que você foi contratado para fazer. O que você falaria para a Isa em relação a isso, Lama? Isa, é assim, na minha cabeça, o personagem, ele não precisa falar o tempo inteiro, ele não precisa aparecer o tempo inteiro. O que é um personagem? Um personagem, ele está numa cena de verdade quando você, atriz, que entregou seu corpo e sua alma para viver esse personagem, está presente sem precisar falar. E se você tiver que interagir com o outro ator, que isto seja dentro de roteiro. Mas, desculpa, se não tiver com o roteiro, você vai entender a hora certa de poder entrar na conversa sem que aquilo atrapalhe o improviso que está sendo feito. Mas o grande barato dessa história é o ator fala com o olho, ele fala com o corpo, ele fala calado. O ator fica de costas, ele não precisa ter o close, ele não precisa estar falando para poder chamar atenção. Às vezes quem está falando não chama tanta atenção de uma pessoa, de um personagem que está atrás de uma cena, concentrado e dentro da tua personagem, para fazer isto ficar da melhor maneira possível. Então, se você puder estar dentro da tua personagem, você vai falar na hora certa, você vai dar teu texto na hora certa e você vai dar teu improviso na hora certa. O que fazer? Viva o teu personagem. Ame o que você está fazendo e você vai saber a hora certa de abrir a boca para poder não atrapalhar. E espero que eu tenha conseguido te responder. Se não conseguiu, nos sinaliza aí, tenta colocar alguma coisa que a gente vai tentar com todo carinho aqui responder. Lama, uma provocação agora, cara. Me fala uma coisa, na sua visão, o que falta para o cinema brasileiro explodir mais ainda do que ele já está ganhando aí? Tu não provoca. Meu Deus do céu. Bruno, eu acho que é assim, eu acho que nós estamos vivendo uma hora muito, muito difícil no mundo e que todos falam dos veículos de comunicação, da arte, que alguns políticos dizem A e B e C que não dão devido valor, mas é a arte que muda isso. É a arte que transforma isso. Então, o que é que eu acho, Bruninho? Acho que a nossa política cultural, essa palavra política para mim não é boa, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais incomodar, cada vez mais gritar, cada vez mais dizer que o cinema nacional, que a arte nacional, que o artista nacional, ele é importante e ele tem uma técnica e ele é maravilhoso. A gente não deve nada para ninguém. A gente cresceu de uma maneira tão grande. A gente tem os melhores profissionais que a gente poderia ter. A gente tem os produtores executivos foda. Não estou falando isso só por causa da minha mulher, não. Tem 50 mil tops. A gente tem os platôs maravilhosos. A gente tem os... Enfim, a gente tem uma equipe técnica muito bem feita. O cinema pode explodir. O que é que eu acho que tem que ter? Espaço para todos os gêneros e o incentivo
fiscal e financeiro é que precisa ser revisto. Isso é que precisa dar o ganho, porque assim, é uma arte, as pessoas trabalham nela, milhares de famílias precisam do cinema para arrebentar, para viver disso. As pessoas que vêm de fora, como o Beto colocou, chegam aqui e ficam encantados com a equipe técnica que a gente tem, sabe? Então a gente tem putas profissionais maravilhosos. É uma loucura. O Léo Paiola, nosso fotógrafo, acabou de entrar, foda de profissional bom. Mas então a gente precisa desse universo, a gente precisa dessa vontade, desse engajamento, respeito. Patrocine, viabilize. Quanto mais você viabiliza, mais a arte cresce, mais o cinema. Nossa Senhora, Parasita, minha Nossa Senhora, vem de lá de baixo. Um filme, meu Deus, ele arrebenta. Nós temos o Cidade de Deus, temos o Minha Nossa Senhora Quatrilho, inúmeros filmes, Cidade Baixa, Salve Geral, Minha Nossa Senhora, Guerra de Canudos, milhões de filmes, milhões de filmes. Então, assim, o cinema nacional é respeitado. Façam ele é feito com muito cuidado. Independente se você gostar do filme ou não, saiba que por detrás dele tem uma equipe e um elenco e um diretor que fez aquilo com muito cuidado, com muito amor para te entreter. Então, vem de política, vem de dinheiro que a gente quer botar cinema no ar. Vamos embora. Eu só complementaria, com todo respeito, Lama, essa questão de você fazer o cinema para poder também incomodar, para poder dialogar. É isso que você está te dizendo aí. E usar o cinema como um veículo. Por exemplo, você falar que tem que ter essa maior militância de todas as camadas, de todo mundo poder falar a sua verdade, a sua arte. E eu estava vendo um artigo sobre uma diretora gaúcha, que é negra, e que ela fez um documentário que se chama O Caso do Homem Errado. O que aconteceu que ele foi morto por um policial por ter sido confundido com um cara que assaltou o mercado, e aí ele foi morto por conta desse suposto crime que teria acontecido, e ele morreu no lugar desse suposto bandido. E ela dizia uma coisa que é muito interessante, que os negros não têm, que o cinema negro, que os negros não têm esse acesso tão grande quanto as pessoas, os diretores que são majoritariamente, os diretores homens brancos são majoritariamente que conseguem fazer esses trabalhos. E ela disse que precisa ter esse olhar também para essa minoria que está querendo colocar sua arte, que está querendo colocar a sua verdade. Eu converso muito com um grande ator, um amigo, o Thiago Justino, que é um negro militante, que ele defende, e eu acredito que ele tem que fazer mesmo, as pessoas têm que colocar a voz, sobretudo nesse momento. Esse cara morreu nos Estados Unidos, um menino aqui no Brasil morreu, e a gente tem que falar sobre isso. E ela dizia que o quanto que foi difícil para ela colocar esse documentário no circuito. Quanto foi difícil para ela colocar a voz dela no circuito nacional. Eu acredito que, para além disso, a gente precisa ter também um olhar para isso, a gente começar a olhar para isso com mais cuidado, debater isso que nós estamos fazendo aqui, debater mais, nos reunir, criar caminhos para que a gente não fique refém. Eu tive em Brasília na semana passada, Lama, e eu vi algumas coisas lá que para mim fiquei muito triste. E eu cheguei a uma conclusão que eu já tinha refletido sobre isso já muito novo, de que a gente não vai esperar vir de cima alguma mudança. A gente tem que criar os nossos caminhos aqui e agora. E depois eu vou colocar uma pergunta aqui da Alana que fez, mas antes eu queria colocar para você o seguinte. No Brasil você tem uma limitação, eu acredito que é de trazer os filmes nordestinos, que eu respeito pra caramba, eu gosto muito dos filmes nordestinos, para o Sudeste. O circuito Sudeste aqui não dá tanto vazão a esse cinema nordestino. E você tem agora Bacurau, que fez um lindo filme, e que merecidamente muitos prêmios ganharam. E eu queria que você me dissesse assim, muitas produções, eu converso muito com o Bertrand, com o Nanego, com o Luiz Carlos Vasconcelos aí do Nordeste, e eles
tem coisas lindíssimas que eles fazem aí no Nordeste. No entanto, isso não chega até a gente. Eu acabei de fazer recentemente um seriado que se chama Reality Z com Cláudio Torres. E ali eu conversava com um dos assistentes ali, que é nordestino, e ele falou que no cinema nordestino ele tem coisas lindas, que ele faz coisas lindas lá direto, e isso não vem para cá. Por que você acha que isso não vem? E qual seria o caminho para que isso chegasse até nós aqui no Sudeste? Sei não! Não sei não, meu filho. Se eu soubesse, eu trazia. Tu é doido? Ave Maria, trazia com muito amor, carinho e orgulho, porque o cinema ele é nacional. Não sei não, Bruno. A única coisa que eu sei é que, assim, todas essas pessoas que você citou aí, o Luiz, o Nanego, o Bertrand, é aquela arte que a gente falou. É a sua amiga preta, que é diretora. São os grupos de atores pretos que estão no Brasil, são os grupos, são os índios, são os gays, são os amarelos, são os rotulados, os nordestinos, os paulistas, paulista não, que aí vem, mas enfim, quando você rotula, quando você afunila, você deixa de fazer uma arte. No Nordeste ela é muito forte, ela é muito viva e ela é feita com muito cuidado, ela é feita fodamente. Infelizmente eu não vou saber te dizer o que falta. Acho que talvez falte aquela política e aquela vontade daquele cara investir o dinheiro lá para poder trazer, porque não é fácil. Imagina você ter que divulgar um filme. Se os daqui já são difíceis, imagine trazer de lá para cá. Então não sei, assim, essa política de viabilizar de lá para cá, a política do cinema, não. Mas eu sei que o nosso cinema, ele é um Brasil gigante. Paraíba, Recife, João Pessoa, Amazonas, Natal. Gente, vocês já pararam para pensar a quantidade de atores que tem, a quantidade de técnicos que tem, a quantidade de pessoas que amam o que faz, em todos esses lugares. E às vezes tem uma intuição de fazer a arte e não precisa vir ao grande centro para fazer. Bruno, o teatro baiano, ele vive com o público da Bahia. A gente fazia teatro para o público da Bahia, e o público da Bahia reconhece o ator baiano, o técnico baiano, o diretor baiano na rua. Ele respeita a arte baiana lá. A nossa música veio de lá para cá, através do axé e de Tom Jobim, de João Gilberto, da galera do Caetano, mas é uma música respeitada lá. A gente tem um universo lá, a mesma coisa acontece com o Recife, com João Pessoa, com a Paraíba. Por quê? Porque a gente é muito forte. Nessa época, o São João lá vive sozinho, esse ano não pôde, mas as lives bombaram. A nossa arte nordestina, do norte, do centro-oeste, do sul e do sudeste, essa região ela é viva. Então, assim, como a gente... Será que o cinema de lá precisa vir para cá? Precisa. Agora, como? Não sei. Porque lá a gente faz sucesso. Lá a gente fazer sucesso. Lá a gente é visto. Lá a gente está passando uma peça tal, as produções são maravilhosas, temos todos os profissionais lá. Então, assim, como eu te falei, já trouxe gente de lá para vir trabalhar aqui. E, consequentemente, já foi gente daqui para trabalhar lá. Mas como trazer, não sei não, Bruno. Nós vamos descobrir esse caminho, Lama. A gente precisa debater. Vamos. E aqui eu vou trazer aqui a pergunta da Alana. Ela nos perguntou o seguinte: você aceita a opinião do ator ou atriz que enxergou a personagem totalmente ao oposto ao que você propôs? Ou seja, é uma briga de ego. Quando você vê uma briga de ego dessa maneira, ou você viu aquela personagem de um jeito e a outra pessoa viu daquele jeito, aí tem uma terceira pessoa que é a visão do diretor, que é a visão do autor. Mas quando você está falando especificamente de um ator, dois atores, e cada um está na cena, os dois estão na cena, e cada um vê de maneiras diferentes, como que isso se resolve na tua opinião, Olama?
Isso aí se estenderia para o teu trabalho de Antes, direção? imagina, não é na cena. Desculpa, Bruno, não é na cena. Essa pergunta, para mim, ela assim, não é questão de ego, não é questão de nada. É simples. Eu vou te convidar para um personagem porque eu reconheço nesse personagem uma identificação com o teu perfil, com o teu trabalho. Você é um grande ator, eu quero trazer ele. Não interessa se você é azul, preto ou lilás. Só que eu vou conversar com você antes. A gente vai bater um papo antes. Olha, Bruno, eu quero que você faça um capitão da guarda da Marinha Portuguesa que está chegando no Rio de Janeiro. Ele poderia pensar, como é que você imagina? Porra, Lama, eu imagino esse cara dessa maneira. Poxa, pensei bem, esse cara podia ser assim. Será? Essa conversa é antes. Isso não pode se dar no set. Eu não posso brigar com você. A gente vai discutir um personagem. Eu posso ter a minha visão, você tem a sua visão, mas o consenso de sair é para melhor resultado de ser o ator. Não é ego. Eu imaginei, eu quero que seja assim. Eu acho que isso não existe mais, não. Juro para você. Pelo menos aonde eu estou, os meus diretores, eles são muito atentos. E o elenco, eles chegam assim... eu imaginei fazer essa cena dessa maneira, para não sei o quê. Ah, beleza, então vamos nessa. Ah, mas eu pensei dessa maneira, ok, vamos. Então, opa, vamos nós aqui, a gente chega. Mas a briga, não. E se acontecer a briga, perdão, o diretor, ele dirige, o ator atua. Ele tem um universo inteiro aí por trás. Então, respeita, escuta. Às vezes ele pode estar equivocado em alguma coisa, você também em outra. No meio termo você chega lá. Mas não, acho que em cena é mais ou menos complicado, mas termina se resolvendo. Bruninho, tem 50 mil pessoas aí. O Michel é um fiscal, assistente de direção, que trabalha comigo junto com o Carlinhos, o Alexandre e Mutum. E eles cuidam muito de uma figuração que para mim é um departamento que eu amo de paixão e que não existe figuração que não fala comigo, que não existe figuração que não vive comigo. A figuração é um ser muito importante na vida de uma pessoa. O Michel está com um projeto muito maneiro que a gente vai botar em frente, que é cuidar mais desse povo, respeitar mais esse pessoal que também ama a arte e que tem uma arte de ser complementação de um elenco participativo, de ser uma figuração que faz com que a cena cresça e se desenvolva cada vez mais. Figurantes do meu coração, o elenco de apoio do meu Brasil, amo vocês, contem comigo e vamos crescer e vamos lutar porque vocês são foda. Meu elenco principal, que eu amo de paixão, que eu adoro dar objetivo para dirigir. Venha de lá, meu filho, tá faltando o quê? Eu queria fazer um paralelo aqui. Por exemplo, nós temos alguns diretores que são muito audaciosos e estão trazendo outras formas de ver o cinema aqui para o Brasil, né? Por exemplo, Cláudio Torres acabou de fazer agora um seriado zumbi. Nós tivemos agora o filme Bacurau. Fazendo só um paralelo lá no exterior, nós tivemos um filme sul-coreano do Bong Joon-ho, Parasita. Que lindo aquele filme, cara. Eu assisti já umas 4 vezes. Nós tivemos filmes do Vicente Amorim, que a minha equipe de atores de ação, beijo aí, o Javier, você conhece, Marcondes, todo mundo, a galera incrível, que teve no projeto aí com você também, aí no Novo Mundo. Vicente Amorim fez também um filme de terror, de suspense, lá no Nordeste, lá no Sertão, quer dizer, de Minas Gerais. Por que o cinema brasileiro não inova e não arrisca tanto? Alguns atores estão começando a mudar essa questão. Estão começando a arriscar. Cláudio Torres acabou de fazer um seriado zumbi que está na Netflix. Por que alguns diretores não arriscam mais, não criam mais, não colocam a cara para bater em outras coisas, assim, fazendo um paralelo com o cinema de outros países, que arriscam mais? Será que é uma cultura?
de profundidade aqui no Brasil, o porquê também aí colocando duas perguntas nessa mesma pergunta, duas perguntas nessa mesma leva. Por que que o brasileiro consome tanto cinema, tanto produto de fora e não consome o nosso? Eu tenho amigos que simplesmente falam, não vejo filme brasileiro. Eu adoro filme brasileiro, eu consumo filme brasileiro, eu respeito, eu admiro e eu apoio o filme brasileiro. E eu quero fazer cada vez mais. Por que que você acha que os diretores e os autores não arriscam tanto nesses novos gêneros? E por que que o brasileiro consome tanto coisas de fora e não consome tantas a nossa cultura aqui? Por que que você acha? Formação de plateia. A gente tem que formar o nosso público, trazer o nosso público para o cinema e fazer com que ele acredite mais no nosso cinema. Eu acho que é uma formação, Bruninho. Acho que a gente tem que ir lá de baixo, na escola, e começar a falar dos heróis nossos, dos nossos filmes que estão aí. Acho que por aí a gente vai formando a plateia e a gente vai parar de ouvir o que este rapaz falou para você que não vê cinema nacional. Por que que ele não vê? Não sabemos. Acho que a ousadia de cada diretor é de cada um. Talvez, todos tenham que ter o discernimento de saber fazer uma coisa ou fazer outra. Se você virar para mim e falar assim, Lamartine, você vai tocar violão, eu vou dizer para você que não, porque eu não sei tocar violão. Então, o que é que você sabe tocar? Talvez eu saiba tocar um tambor, mas o violão eu não sei. Então, talvez os diretores não saibam tocar ainda determinados instrumentos, ou não queiram tocar para que não seja... Enfim, acho que uma galera nova, acho que o cinema jovem, acho que o cinema de todo mundo tem que fazer coisas. A hora de você experimentar é quando você é novo, que você faz seus curtas, que você vai fazendo, você vai criando a linguagem. Então, se você virar para mim e falar assim, imagine, o que é que você faria hoje? Mas não, eu já pulei o muro, mas eu digo para você, eu digo para as pessoas que estão aí, para o Rafa, para o Tom, para Bernardo, ouse, voem, criem, se joguem e façam a vontade de ser louco. Pensem nos grandes diretores que antigamente foram, que hoje em dia vira referência. Então, assim, não é feito mais, Bruninho, porque eu acho que a gente chegou num caminho que isso tem que vir do mais novo. Não sei, talvez, enfim, se o Claudinho foi lá fazer a Guerra do Zumbi, ok, beleza. O que é que a gente precisa mais? Vamos ter roteiros também muito melhor, muito loucos também, não sei. Vamos ter os roteiristas escrevendo mais coisas que vocês queiram ver, para a gente não ver tantos enlatados que vem lá de fora. Mas a formação de plateia, uma formação desde a criança que está lá para ver os seus heróis, para ver o nosso ator, para saber que eles são importantes, que o nosso diretor é fundamental, acho que é isso, é uma formação de plateia. E a ousadia cabe a vocês. Venham, usem. Eu não sei mais fazer, não. Eu só executo. Tô velho, meu irmão. O Bernardo que falou de um. Ele colocou aqui ó, o Cine Hollywood. O público cearense identificou Sim. a obra, bateu recorde. O Cine Hollywood. O Cine Hollywood foi maravilhoso, sabe? É uma loucura. Eu queria que você nos dissesse, todo mundo tem, por exemplo, eu desde muito novo, eu pratico e estudo a PNL, Programação Neurolinguística. E na programação neurolinguística você tem uma área do estudo do conhecimento que fala assim, module algumas pessoas que são incríveis e tente fazer alguma coisa que ela faça e você talvez chegará perto dessa pessoa e terá algum resultado parecido. Module quem realmente tem resultado, quem é incrível, tanto como pessoa quanto profissional. Eu queria perguntar a você, Lamartine, Não me sacanei, não. queria Vamos perguntar, embora. Eu sou mais normal do que você possa imaginar, Bruno. queria perguntar a você, Lamartine, quem você tem como referência?
Misericórdia. Céu. Misericórdia. Minha referência, meu irmão. Meu Deus do céu. Tem que ser, né? Não sei, cara. É tanta gente. Porque, por exemplo, É, tem tantos... eu pego um pouquinho de cada um. A minha referência, Bruno, juro para você, o meu grande barato na minha vida, em primeiro lugar, eu tenho um grande respeito pelo que eu faço e por todos que estão em minha volta. Se você virar assim, você tem um respeito por Zé, Valtinho, Chico, Caetano, tenho por todos. A referência vem do que cada um tem de melhor, que possa fazer com que eu cresça mais um pouquinho, que a gente vai adquirindo. Então, assim, a minha referência, eu acho que ela é muito retalhada. Não tem aquela pessoa que eu sigo parecendo um ensigueirado, não. Eu acho que Deus é uma grande referência na minha vida, meus orixás, minha vontade de fazer uma arte verdadeira, meu cuidado com as pessoas que me cercam, meu aprendizado num lado humano que eu já sofri por não tê-lo e hoje eu tenho um prazer de tentar fazer com que ele cresça, isso tudo para mim é uma referência. Quando eu analiso o que é que eu tenho que te responder, para que eu não te magoe, para que eu não magoe quem está me perguntando, para que eu não deixe ninguém sem resposta, mesmo que eu não saiba, que eu te diga, eu não sei falar sobre isso não, Bruninho. Isso para mim é uma referência de verdade, porque eu não sei de tudo, meu pai. O que eu sei é o que o Deus me dá e eu pego um pouquinho de cada um para poder levar adiante. Isso é que eu sei. O que eu Lama, faço, também não sei não. Vambora. eu, eu quero compartilhar algo com você aqui, com todo mundo, que para mim é muito importante. Eu tenho como inspiração, primeiramente, o meu pai. O meu pai foi uma pessoa muito humilde, lá do interior de Minas Gerais. Mas o meu pai, eu até tenho um texto que eu fiz depois, um monólogo sobre isso, porque tem um dentro de mim. E aí uma dica para todo mundo que está começando, que já está aí muito tempo, é falar da sua dor, é falar daquilo que você vivenciou. E isso se torna cada vez mais potente, sabe? E é um gatilho para falar sobre coisas potentes. Eu queria dizer que o meu pai é a minha grande referência, uma das minhas grandes referências. Meu pai muito humilde, mineiro, da roça, mas ele tinha uma coisa que era para mim a coisa mais importante do mundo e eu levei como valor para minha vida. Depois que eu descobri também, né? Que é a honestidade e o poder do trabalho. Meu pai, para você ter uma ideia, ele nunca faltou um trabalho na vida dele, nunca faltou um dia de trabalho na vida dele e sempre cumpriu com as obrigações dentro de casa. Ele tinha defeitos, como todo mundo tem, mas ele sempre cumpriu com as obrigações dentro de casa. E uma das minhas referências é o meu pai. Eu não tive tanta tempo com ele porque eu morri. Ele, quer dizer, ele morreu. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Eu acompanhei sim muita coisa, mas eu queria ter ficado um pouco mais com ele. Ter curtido agora que eu estou um pouco mais jovem, quer dizer, um pouco mais maduro, que eu estou com um pouco mais de juízo. Queria ter curtido um pouco mais com meu pai. Então, uma das minhas referências é, sem dúvida nenhuma, o meu pai. E aí, a partir disso, tem outras referências. Eu tenho você como minha referência, Lama. No momento em que eu te encontrei naquele barco do navio, eu, eu tinha certeza que eu tinha encontrado uma referência na minha vida. Eu tinha certeza, absoluta certeza. Porque a condução, nós ficamos 3 meses, né? Nós ficamos Três três meses. meses. E nesses 3 meses passou 20 minutos na novela que eu vi. E aí eu tinha certeza que eu tinha encontrado uma referência na minha vida que eu queria levar para o resto da minha vida, coisas que eu tinha aprendido com você ali. Eu tenho certeza que para quem está olhando pode parecer bobeira, não, mas quando você encontra alguém que você fala, puxa, eu quero aprender a ser como essa pessoa, eu quero aprender os valores que ela tem, eu quero sentir tudo que ela sente, tudo que o universo dela contribui, eu quero também participar. E aí, dito tudo isso, eu queria parar com o melodrama e pular para uma outra provocação aqui, ô Lama, que é o mercado está mudando. E como o mercado está mudando, ele está se transformando,
Outros mercados estão entrando no Brasil e estão tirando o espaço de outras pessoas que estavam aqui. Eu acredito como produtora também. Mas como que você vê essa entrada do mercado de fora aqui no Brasil? Você acha que é positivo? Você acha que é negativo? Você acha que vai ampliar a oportunidade de trabalho para mais pessoas? Você acha que vai tirar? E como que você vê essa invasão, talvez? Eu não acredito que é invasão, não. Mas como que você vê essa potência chegando no Brasil nessa questão da produção do audiovisual, da produção da cultura? Vai ser mais específico. Você vai me dizer quem você está querendo que eu fale? Da Netflix? Não, tem várias, né? Da Amazon? Tem Netflix. Tem que ser mais. Porque assim, abrangente é muito abrangente. Eu acho que você tem que chorar sim, Bruno. Acha que você tem que se soltar e vai embora. Chegou, meu irmão, no Brasil, vem com a arte, vai dar trabalho, vai pegar o ator de dentro, vai pegar a equipe de dentro, venha. Se vai tirar, não. Então eu vejo que ela pode mudar para crescer. Isso sim. Aí eu acho que pode vir mesmo e se joga. Eu fico lisonjeado quando você vira para mim referência. Não é, Bruninho? É respeito, irmãozinho. É respeito pelo ser humano, pelo cara que está ali te dando uma maluquice que você está criando. Quando a gente criava aquela história ali naquele navio, parecendo os loucos, de capa, espada, Javier, os meninos, era muito doido. E quando ele virava, tá bom? Não, não tá bom. Por que não tá bom? Porque não tá de verdade. Mas eu tinha um respeito de não te agredir, de não te menosprezar. Acho que o caminho tem que ser para o outro lado. Isso é uma coisa. Se a arte de fora está chegando para fazer com que os do Brasil, do Nordeste, do Brasil, cresça, venha. Mude, transforme. Eu estou no momento, Rede Globo de televisão, fazendo a novela Amor de Mãe, fiz outras séries, todas as novelas que eu já fiz lá, beleza, é um canal que me dá muito caminho para poder desenvolver. Diga-se de passagem, é um material que me faz trabalhar muito bem com a figuração, com o meu elenco de apoio. O Rogério Matos, que é o meu elenco de apoio de Ilhéus, falou para mim assim, Lamartine já foi elenco de apoio da Renascer. Fui. E como eu fui elenco de apoio de lá, e eu não fui, como você gostaria de ser tratado, é como eu trato hoje em dia, é aquele papo que a gente já teve antes, e esse é o nosso caminho. Aí eu vejo o Breno Silva aí, a Leilane, nossa produtora executiva, que já fez inúmeros trabalhos também, está com Amor de Mãe com a gente aí, jogando duro. A gente está lutando, Bruninho, para fazer uma arte de qualidade. O nosso fotógrafo Breno Cunha está aí, fazendo tudo isso acontecer. Aí eu vejo a pergunta da Isa assim, será que eu fazendo figuração eu consigo chegar no elenco? Isa, a arte, volta a te dizer, ela é muito grande. Se você achar, por que você quer fazer figuração? Você quer fazer figuração para quê? Se pergunte, o que é que você tem da arte? O que é que você tem para acrescentar? Você quer ser atriz? Que coisa? Você está estudando para ser o quê? Ou você quer ser figurante para conhecer esse universo? Depende do caminho que você quer fazer. Quando você encontra esse pessoal inteiro, Bruno, assim, todas as críticas e todos os nomes, não é muito o meu departamento. O meu departamento é muito mais pessoal, ele é muito mais ligado ao humano, ele é muito mais de te fazer. Você me conhece, as pessoas que estão aqui sabem como é que eu sou. Se eu vou para o interior da Bahia filmar com quem quer que seja, se a gente faz onde nascem os fortes, se a gente faz. Tomar, sem querer te interromper, nós temos apenas um minuto. Sem querer te interromper, cortar o seu raciocínio aí, eu queria, para a gente finalizar, senão vai arrebentar aqui, a gente não vai conseguir nem dar um tchau pro pessoal e se despedir também aqui. Tá. Quando a gente encontra alguém, que esse encontro seja incrível, que seja potente, que você doe realmente o que você pode. Então, para finalizar aqui, eu vou deixar aqui um poema que é o seguinte: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer, o que me importa. O diabo é deixar de viver. Lamar, cara, obrigado.
Obrigado você, meu irmão. Vamos juntos, se joga, chora. A arte, ela é viva, ela é emocionante. Gente do meu coração, um beijo. Obrigado por estar aí. Saudade, Paulão, todo mundo, te amo. Muito bom, Darlene. Vamos que vamos. Não parem, gente, não parem. Façam arte, gritem a arte é viva, a arte é vida. Beijo no coração. Amo. Massinha, beijo. Rodolfão, vamos que vamos. Tamo junto. Semana que vem vai ter outra livezinha. Vambora. Deus quiser. Vamos lá, Brunão. Obrigado de coração, meu velho. Toma aqui, espero ter contribuído. Muito obrigado mesmo. Tá? Fica com Deus. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Brunão. Um beijo. Tchau. Até logo.